2019 finalmente está acabando e muitos querem saber qual foi o melhor celular basicão do ano. Poderíamos listar aqui diversos aparelhos excelentes que custam uma fortuna. Mas se você chegou neste vídeo é porque não está disposto a pagar caro em um celular, não é verdade? Também iremos incluir os piores 5 celulares que passaram por nossas bancadas. Afinal, também queremos te ajudar a fugir daquelas opções que são uma cilada. E lembrando ainda que todos os aparelhos inclusos nessa lista foram testados pelo tudocelular.com. Se você busca um celular na faixa de R$500, encontrará o Redmi 7A da Xiaomi no mercado nacional como um dos melhores. Por ser um basicão, ele deixa de lado algumas tecnologias, como por exemplo o leitor biométrico. Sua tela LCD tem boa qualidade e brilho acima da média. O som é apenas mono e também um pouco abafado, porém é bastante potente. O Redmi 7A tem bom desempenho, mas o que complica um pouco o multitarefas é o fato de ele ter apenas 2 GB de RAM. Se você usa muitos aplicativos ao mesmo tempo, pode se irritar um pouco com ele. Mas se esse não for o seu caso, ficará feliz com o que ele entrega, especialmente em jogos. Suas câmeras são boas para a faixa de preço e até melhores que alguns celulares que custam o dobro aí no mercado. E caso você esteja curioso sobre a bateria dele, pode ficar tranquilo. Ele aguenta um dia inteiro de uso sem implorar por tomadas. Não quer algo tão básico quanto o Xiaomi Redmi 7A ou busca um aparelho que aguente uso pesado sem a bateria reclamar? O Motorola Moto G7 Power foi o celular com a melhor autonomia de todos que testamos esse ano. Ele tem um desempenho melhor que o modelo que citamos anteriormente da Xiaomi e também roda bem qualquer jogo para Android. Um ponto que decepciona no G7 Power é o brilho da tela, que é inferior ao do Redmi 7A. Para compensar, ele entrega melhor qualidade sonora. As câmeras do G7 Power são boas e até se saem melhor em locais com pouca luz comparado a muito aparelho neste patamar. A câmera frontal, por outro lado, poderia ser um pouco melhor para capturar aquelas suas selfies. Mas, no geral, ele é um aparelho muito bom pelo preço que você pagará por ele. Quer um celular rápido sem pagar caro? Então também recomendamos o Galaxy M20. Ele tem tela maior que o G7 Power da Motorola, porém é mais compacto por ter bordas mais finas. A tela também é LCD, ao contrário de outros aparelhos da Samsung, mas tem brilho alto e ótima qualidade de cores. Ele também é uma boa pedida para quem usa muitos aplicativos ao mesmo tempo. Graças aos seus 4 GB de RAM, ele consegue manter muita coisa aberta em segundo plano. O Galaxy M20 tem o mesmo tamanho de bateria do Moto G7 Power, porém não chega a render 2 dias como o modelo da Motorola. Ainda assim, você terá carga suficiente para o dia inteiro e um pouco sobrando para usar na manhã seguinte. Um ponto positivo é passar menos tempo na tomada, mas, por outro lado, o Galaxy M20 não é o melhor para jogos. De qualquer forma, é um celular muito bom. Curtiu o Galaxy M20, mas sentiu falta de ter uma tela Super AMOLED? Este é o diferencial do Galaxy A30, que custa pouca coisa a mais. O seu hardware é o mesmo do modelo mais barato da Samsung e com isso já espere pelo mesmo nível de desempenho. Até mesmo a quantidade de memória é igual em ambos. Porém, além da melhor tela, você também terá melhores câmeras. O Galaxy A30 é o melhor celular para fotos da Samsung por menos de R$1.000. Ele pode não ser o melhor no geral, mas você não encontra outro com câmera ultra-wide de qualidade nesse preço. Sua bateria também rende bastante e dura o dia todo com folga. Vale pagar a mais pela tela e câmera? Nós achamos que sim. Começamos a nossa lista e também encerramos com a Xiaomi. Dessa vez temos o Redmi Note 7. Calma, antes que você vá nos xingar nos comentários alegando que o Note 7 não é um celular básico, ele entra nesse guia por custar atualmente cerca de R$1.000, que é o nosso fator limitante. Ele é meio que um intermediário barato com preço de entrada que oferece custo-benefício melhor que muito celular premium da concorrência. E foi exatamente por isso que o apelidamos de matador de intermediários. Ele é rápido, tem boa tela LCD e som de qualidade. Tira ótimas fotos e sua bateria rende bem. Realmente é difícil não gostar do Redmi Note 7 e é uma pena que o seu sucessor,
que chegou recentemente ao mercado, não tenha repetido a mesma fórmula de sucesso. Sem dúvida, ele é o melhor celular para comprar por volta de R$1.000 e está entre os melhores quando o assunto é custo-benefício. Agora chegou o momento de citar os celulares que mais nos decepcionaram este ano e por isso entraram neste Top 5 Lista Negra. Começamos a nossa lista de fiascos com o Moto E6 Plus. Por que ele é um celular decepcionante? Bom, ele custa o mesmo do G7 Play, porém é pior em tudo. O seu único diferencial está na bateria removível, algo que entrou em extinção nos celulares atuais. Você pode até pensar, isso é bom porque posso ter uma bateria extra caso venha a precisar. Mas a verdade é que há celulares com preço similar que entregam uma autonomia muito maior, sem falar que comprar uma Powerbank faria muito mais sentido. De bom, vimos a tela, mas o Moto E6 Plus é mais lento que seus rivais. Sua bateria não dura tanto e ainda demora para recarregar. Ele possui uma câmera secundária que não serve de nada e não vem com os aplicativos da Motorola que adicionam atalhos e gestos como nos demais da linha Moto. Realmente não faz sentido algum comprar o Moto E6 Plus, talvez se o seu preço cair para menos de R$500. Mesmo assim, ainda é algo a se pensar com muito carinho. Os novos basicões da Samsung mostraram ser inferiores aos antigos modelos da linha Galaxy J. Estamos falando do A10 e M10, sendo o A10 o pior dos dois. De positivo, ele tem a tela com brilho alto e o seu desempenho decente em jogos. Mas para um aparelho que chegou ao mercado nacional custando R$1.000 e não oferece nem leitor biométrico, é algo complicado. Tudo bem que o preço dele caiu, mas ainda assim você terá que se contentar com um celular com áudio ruim, desempenho muito abaixo dos rivais, câmeras que só fazem o básico e um tempo de recarga demorado. Seu custo-benefício é fraco e você encontrará opções muito melhores nessa mesma faixa de preço. O Zenfone Max Shot foi desenvolvido especialmente para o público brasileiro com a promessa de tirar você do basicão com um celular que oferece uma experiência superior com hardware inédito da Qualcomm. O problema é que ele não cumpriu nenhuma das promessas. Chegou com vários bugs que atrapalhavam a experiência e ainda custava muito mais caro que os seus concorrentes. De positivo, podemos citar o seu acabamento em metal, que está raro de encontrar em modelos mais baratos, e suas câmeras, que não fazem tão feio. Porém, o seu desempenho realmente decepciona. O som é abafado e distorce fácil, e o desempenho em jogos é um dos piores desta categoria. Pelo menos a bateria não chega a decepcionar, mas é preciso esperar muito para recarregá-la completamente. Estava achando que o Moto E6 Plus foi o único fiasco da Motorola em 2019? Pois é, a empresa também errou a mão no Moto G8 Play. Ele chegou custando mais de R$1.000 e oferece uma experiência básica. Por esse preço você leva um celular com tela e som fracos, desempenho abaixo da média e câmeras que tiram fotos com baixa qualidade. Seu maior ponto fraco é a filmadora, sendo uma das piores que vimos entre todos os modelos que testamos em 2019. Tudo bem que o preço começou a cair, mas ainda assim pagar tanto por um celular que tem de bom apenas a bateria... Se você se importa apenas com a autonomia, vá de Moto G7 Power, que é um melhor negócio. Encerramos a nossa lista de maiores decepções de 2019 com mais um celular da Samsung, o Galaxy A20s. Achávamos o A20 decepcionante pelo valor que a Samsung pediu nele no período do lançamento, mas o preço caiu bastante e agora ele não chega a ser mais uma compra tão ruim. O problema é que o Galaxy A20s sofre do mesmo mal e ele consegue ser ainda pior que o modelo anterior. Ele oferece ótima bateria e roda jogos sem dificuldade. E é basicamente isso. Seu desempenho é muito ruim, suas câmeras até tiram fotos decentes, mas não competem com outros nessa mesma faixa de preço. Pelo mesmo valor você encontra o Galaxy A30, por exemplo, sendo até mesmo melhor investir no A20, que é superior e custa bem menos. Tivemos vários celulares bons em 2019, assim como diversos que não valem o seu preço, pelo menos nessa categoria de basicões. Podíamos citar outras opções interessantes. Mas se você busca um bom celular básico com ótimo custo-benefício, então pode escolher qualquer um dos 5 que citamos logo no início deste vídeo. Se o celular que você está interessado não entrou nessa lista, isso significa que ele não nos surpreendeu e nem nos decepcionou, o que pode ser uma boa escolha diante das suas necessidades.
Por isso, convidamos você a acessar o tudocelular.com para comparar o celular que você deseja com os seus rivais e ver qual é a melhor escolha. Lembrando ainda que as melhores ofertas para todos os celulares citados nesse vídeo, além de todos os demais que você venha a buscar, também podem ser encontrados no link aí da descrição. Eu vou ficando por aqui, mas gostaria de ler o seu comentário aí abaixo sobre os celulares que entraram nesse top 5 melhor e pior de 2019. Você é usuário de algum deles? Tem algum ponto a acrescentar? Fique à vontade para responder aí abaixo. Um grande abraço e até a próxima!